achou por bem, pareceu bem a Dario, constituir sobre o reino 120 presidentes, ou 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E acima desses 120 presidentes, 3 príncipes para chefiá-los, para liderá-los. E dentre eles estava Daniel. Aleluia, Jesus. Que coisa linda, né? Glórias a Deus. Daniel Aleluia. chegou lá na Babilônia, porque o profeta Jeremias profetizou, né? 70 anos de cativeiro na Babilônia. Por causa de rebeldia do povo de Israel na época, por causa de desobediência, porque queriam fazer o que dava na telha. E Deus envia 70 anos para cativeiro na Babilônia. E está lá Daniel e seus companheiros. Daniel começa a prosperar nesse reinado. Daniel começa a crescer na Babilônia, porque a fidelidade de Daniel com Deus era tremenda. Quando nós somos fiéis a Deus, aonde colocar a planta do pé, a bênção vai chegar. Aleluia, Jesus. Fidelidade é o segredo. Glórias a E Deus. Daniel era desse tipo, fidelidade, fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Estava lá Daniel, mais os 2, chefiando aqueles 120 presidentes na Babilônia. E diz a Bíblia que o rei Dario já queria colocar Daniel num patamar mais alto ali naquele lugar. Porque Daniel fazia a diferença num país pagão que não conhecia o Deus de Daniel. Quando nós somos fiéis, igreja, nós podemos estar no país mais tenebroso que tiver. Se nós vivemos fidelidade com Deus, os demônios têm que cair por terra. Aleluia, Jesus. Se você crê nisso, dá glória. Deus. Glórias a Deus. Deus. Aleluia. E aí o rei Dario queria colocar Daniel num patamar mais alto, aleluia, e daí começa a gerar entre aquele povo ali uma inveja contra Daniel. Um sentimento maligno chamado inveja. Porque Daniel fazia a diferença lá na Babilônia, lá naquele país pagão, lá naquele país que não conhecia o rei de Daniel, o Deus de Daniel, melhor dizendo. Diga amém nessa tarde, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia, Deus Jesus. fiel. Tem Aleluia. milagre aqui nesse lugar, Glórias a igreja. Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Quando eu entrei neste lugar, eu já tive uma visão do piso aqui nesse lugar, o piso irrebocado nesse lugar. Deus vai dar condição para isso. Aí aqueles homens começam a invejar Daniel. Quando a gente faz a diferença, a gente sofre perseguição. Quando a gente vive uma vida como a vida de Daniel, aleluia, se levanta os críticos, se levanta a gente invejosa. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles homens fizeram de tudo para encontrar alguma culpa em Daniel lá no reinado. Eles fizeram de tudo para ver se achava alguma corrupção em Daniel no reino ali, no reinado do rei Dario, e não encontravam nada. Você pode dar glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Daniel, ele tinha um cargo político aqui na Babilônia. Político. A gente vê o nosso país como está, igreja.
A gente vê o Brasil, nosso país como está, degradação moral nesse país, já chegou mal, já cheira mal as narinas de Jeová. Pecado nesse país, a corrupção moral nesse país já está cheirando mal as narinas de um Deus que é amor, mas também é justiça, diz a palavra. É Jesus, aleluia. Mas aquele que for fiel, naquele grande dia, os ouvidos vão estar ungidos para ouvir o som da trombeta. Diga amém nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Só os que forem fiéis vai conseguir ouvir o som da trombeta. Aleluia, Jesus. Só os que forem fiéis. A gente vê como está hoje em dia o Evangelho. Muita coisa errada em nosso meio. Muita coisa aí escondida por debaixo do pano. E eles esquecem que o nosso Deus, como está na Bíblia, Ele revela tudo. O nosso Deus revela o oculto e o escondido, nada passa desapercebido. Aleluia, Jesus. E aqueles homens começaram a perseguir Daniel. Queriam derrubar Daniel. Queriam prejudicar Daniel. E não achava nada. Aleluia, Jesus. Perseguição total. Eu lembro lá em Coríntios um versículo que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. mas não angustiados. Perseguidos, mas não desamparados. Olha, você pode até estar sendo perseguido, perseguida, mas uma coisa eu lhe digo: Jeová está à frente, desbaratando Satanás. Diga amém nessa tarde. Amém. Aleluia, Jesus. Você pode estar até perplexo, mas não desanimado. Abatido, mas não destruído. Quantas vezes nos encontramos abatidos pelas circunstâncias da vida, às vezes pelas perseguições aí fora, pelas perseguições dos próprios irmãos. Quantas vezes nos achamos abatidos, igreja? Mas uma coisa, abre a boca da glória, pode estar até abatido, mas não destruído. Diga amém nessa tarde. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus fiel, aleluia. Fizeram de tudo para procurar erro em Daniel lá no palácio. Daniel trabalhando, nada. O homem que é fiel a Deus, ele trabalha aí para o homem como se fosse para Deus. Daniel trabalhava para o rei como se fosse para Yahvé. Por isso que fazia diferença. Por isso que chamava atenção. E gente que carrega esse espírito não consegue ver você crescendo, não consegue ver você fazendo a diferença, não consegue ver o seu ministério crescendo na terra. Aleluia. Porque a inveja está arraigada dentro dele. Aleluia, Jesus. Deus Glória a Deus. maravilhoso, aleluia. Fidelidade com Deus é o mistério. Amém? Amém. E eles disseram: rapaz, nós nunca vamos encontrar nada aqui de problema com Daniel no palácio. Nós não vamos nunca encontrar nenhuma corrupção aqui. Ele é fiel ao rei Dario. Eita, glória a Aí Deus. disse assim: Aleluia. vamos fazer, sabe o quê? Vamos ver se a gente encontra algo, vamos fazer algo, aleluia, no Deus que ele serve. Vamos fazer leis para parar Daniel. É o que está acontecendo hoje em dia. É lei para não se pregar sobre homossexualismo, tem lei. Se falar pode ir preso. É lei para não pregar sobre o candomblé, sobre macumba, sobre bruxaria. Leis
que diz que é intolerância religiosa. Lá em casa, desde quinta-feira, que passa um pessoal, tudo trajado, desse negócio de Umbanda, tudo com aquelas roupas. Eu digo, pai, papai, Senhor, eu era criança, eu nunca vi isso na minha vida. Hoje eles estão fazendo abertamente, porque tem uma lei. Aprender para amordaçar quem prega a verdade. Mas quem tem fidelidade com Deus não tem medo de lei do homem. Oh, glória, aleluia, Jesus. Quem tem fidelidade com Deus não teme quando Satanás se levanta, porque ele sabe que ele só levanta para cair. Diga bem nessa tarde, igreja. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Fiel, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Eles não conseguiram tentar parar Daniel, derrubar Daniel nas coisas do palácio que ele trabalhava. Vamos mexer agora com ele, com a lei do Deus dele, para ver quem é Daniel. Essa história, ela me fascina, porque eu respeito a lei dos homens, agora eu temo a lei de Deus. Aleluia. Se mexerem com as coisas de Deus, eu perco a cabeça, mas eu prego a verdade. Glória a Contra Deus. essa, o que está acontecendo aí fora. A humanidade perdeu a moral. A humanidade perdeu todo tipo de temor a Deus. Mulher querendo ser homem querendo ser mulher. E fazendo leis para parar o povo. Fazendo leis para pregar, para parar quem prega a verdade sem mistura. Glórias a Deus, Oh, aleluia. aleluia. Deus, Temos que parar esse homem. Esse homem está crescendo demais. Daniel estava cativo. Que coisa tremenda. E crescendo na Babilônia. Povo de Israel cativo na Babilônia. 70 anos de cativeiro. Você pode dar glória. aleluia, Jesus. Você sabia que se você... Vou abrir... Volta já para a mensagem. Você sabia que se você orar... Aleluia, Jesus. Em Jerusalém. E se você amar Jerusalém, você prospera. Quando eu estou orando de madrugada, eu digo, Senhor, que haja paz em Dentro dos teus Jerusalém. muros, prospera teus palácios. Está lá em Salmo 122, versículo 6. Que haja paz em Jerusalém. Porque o diabo, ele sempre quis destruir Israel. O objetivo do diabo é destruir Israel. Mas não consegue. Porque o Deus de Daniel está ali, aleluia, com os anjos cercando Israel. E ai daquele que quer tentar destruir Israel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ai daquele que tentar destruir crente que tem fidelidade com Deus. Glórias a Deus. E ai daquele que tentar destruir crente que ora 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Deus maravilhoso, aleluia. Sabe por que muito crente anda fraco aí? Sabe por que muito crente tem sido vítima, presa, fácil de Satanás? Porque está orando pouco. Eu tenho orado pouco. Deixa de orar para ter internet. Deixa de orar para ter em Facebook, em WhatsApp. Eu não sou contra não, mas tem que ter o equilíbrio. Aleluia, Jesus. Tem que ter o equilíbrio. Deixa de estar na madrugada para estar, aleluia, fazendo outras coisas, senão a vontade de Yahvé. Eu digo Yahvé porque no Novo Testamento ele veio como Yahvé. Significa o Deus que salva. Não, ele veio no Novo como Yeshua Mashiach, desculpa. Yahvé foi no Velho. Yahvé significa eu sou o que sou. No Novo ele veio como Yeshua Mashiach, que significa o Deus que salva. E o Deus que salva está aqui nesse lugar, igreja. Quem crê na glória? Deus, aleluia, Jesus. Sabe por que, igreja? Pastor Wellington, Pastor Alexandre, sabe por que eu digo com toda veemência, com toda
convicção, com toda a certeza que ele está aqui, porque a Bíblia diz: onde tiver dois ou três reunidos, ele estará presente. Glória E ele está aqui a nesse Deus. lugar, igreja, desfazendo as obras do diabo. Dá glória nesta tarde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Glórias a Deus. E aí disseram, eles chegaram: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um edito. Isso queria parar Daniel, eles queriam destruir Daniel. Porque Daniel, ele fazia a diferença ali, ó, no reinado da Babilônia. O rei agora era Dario, não era Ciro, não era Nabucodonosor, agora era Dario. Aleluia. E Dario, ele amava, coisa mais linda que eu achei, esse rei pagão, ele amava Daniel. Às vezes em nosso meio está faltando amor. Está faltando amor em nosso meio. Está faltando eu interceder mais por você que está caído. Está faltando amor. Está faltando amor para dividir o pouco que tem com o outro que não tem. Está faltando amor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória à igreja. Deus fiel. E aí fizeram o edito. Edito significa lei. Glórias a Deus. Fazer uma lei. Temos que parar esse homem. Mas eles não sabiam. Eles esqueceram que Daniel, como eu e você, tem dono. Nós temos um dono. Glória a Deus. E o nosso dono é grande. O nosso dono não esquece de mim, nem esquece de você. Glória a Deus. Eu digo com toda a convicção pela palavra. A Bíblia diz em Isaías 49:15: ainda que uma mãe que cuida do seu filho venha esquecer dele, Deus jamais esquecerá de nós. Ele não esquece. Às vezes estamos passando prova, às vezes estamos passando momentos difíceis, e às vezes o diabo quer botar na nossa mente que Jesus esqueceu de nós. Mentira do diabo. Glória a Deus. Ele não esquece. E fizeram uma lei. Promulgaram uma lei. No espaço de 30 dias. Olha que ousadia de Satanás. Não está vendo que eu ia fazer isso, rapaz? Lá onde eu moro, eu sou odiado por muitos. Porque eu prego a verdade. Na minha casa tem testemunho de Jeová. Eles pulam a minha casa. Pula. Chamei eles e aí, pá, briga na cara deles. Viemos aqui porque tem uma carta para você. Que carta eu não escrevi para ninguém? Que carta é essa? É hoje, papai. Vai me receber na venda. Pregando mentira. Pregam que não existe a trindade. Eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito. Heresia. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Mentira! Não é força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos uma, sabia que nós somos uma Trindade? Corpo, alma e os animais. Nós somos uma tricotomia, 3. Corpo, os animais é uma dicotomia. Corpo e alma. Animal não tem espírito, diga amém nessa tarde. Cavalo não tem espírito, cachorro não tem espírito. Então eles fizeram a lei. No espaço de 30 dias, ninguém podia pedir nada, orar a nenhum Deus, se não fosse ao Deus da Babilônia, ou então ao próprio rei. Que ousadia! Não podia, 30 dias foram levar para o rei. Rei Dario, está aqui a lei. Estão fazendo isso hoje. Lei para não falar de homossexualismo. Lei para não falar de lésbica. Lei para não falar da Umbanda, da Quimbanda, que é nojeira. É leis. Lei para não falar que trans, que
Olha, chegou um camarada vestido todo de mulher e veio dar uma de bonzão de você tem útero? Se você tiver útero, eu vou considerar você mulher. Se você tiver trompa, vou considerar você mulher. Diabo! O diabo quer distorcer. Sempre ele quis distorcer as coisas. E não é diferente hoje em dia. Ele é mentiroso, criando coisas para deturpar a moral da humanidade. Diga misericórdia nessa tarde, igreja. Misericórdia, E aí Senhor. a lei foi promulgada, a lei, ai rei Dario, a lei está promulgada e ela não pode ser revogada e anulada. Pela lei dos medos e dos persas, não pode ser anulada, revogada. Olha. Amém? Tá bom. E a lei começou a vigorar. Ali na Babilônia, cujo rei era Dario. Ou Dário. Eu acho que é ruim Dario, não sei porquê. Começou a vigorar a lei. Não podia orar a outro Deus, se não fazer petição, se não fosse ao próprio rei, ou se fosse ao Deus da Babilônia. Eu sabia! O Deus da Babilônia chamava Bel. Bel, quando você vê deuses começando com Bel, é do capeta. É coisa do capeta, Bel. Deus, nosso Deus é El Sazar, El Shaddai. Mas do capeta é Bel. E começa a vigorar aquela lei. Ninguém podia pedir nada se não fosse ao Deus da Babilônia ou ao próprio rei. E está lá Daniel orando. Está lá Daniel, como fazia costumeiramente, 3 vezes ao dia, com a janela aberta, direcionada para Israel. Está lá Daniel orando. Glória a Deus. É o tipo de crente que não era frouxo, era valente, ousado, porque tinha o espírito de excelência, aleluia, que preenchia Daniel. Diga bem nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Daniel orando 3 vezes por dia, com a janela aberta. E a lei já estava promulgada, a lei já tinha sido, aleluia, já tinha sido sancionada. Mas Daniel não era frouxo, Daniel ele confiava. Toda pessoa que ora demais, toda pessoa que tem seu dia orando, ela tem ousadia do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nela nasce uma confiança extraordinária a esse Deus que não falha, que não perde, que não tosqueneja, que não muda, que está operando um milagre aqui para mim e para você nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus fiel. Aleluia. Estou já terminando, viu? Amém. Eu ainda quero comer uma carne hoje. Estou brincando. Eu estou brincando como o pastor Alexandre. Amém? Será que comeu uma jabá, comprou a carne do sol? Tem que comer a carne dela. Bom, então, igreja, eu estou já encerrando. A lei já estava promulgada. E Daniel lá, valente. Era um homem que tinha intimidade tremenda com Deus. Aleluia, Jesus. Quem ora 3 vezes, 4, 5, seja lá quantas vezes por dia, não teme debalde, Aleluia, Jesus. não teme Satanás. Eu uma vez fui pregar numa igreja no Marcos Freire 2. E eu fui caminhando, né? Eu sei a passagem mais perto de casa, eu vou caminhando, pelo menos eu vou queimar a caloria, amém? E quando eu fui, tinha uma macumba ali naquele trevo que tem Afassolto, sabe onde é Afassolto? Lá, conhece? Afassolto, tinha uma macumba. Aí eu disse, eu vou chutar. Na volta, eu vou pra... Aí eu disse, meu Deus, pra que eu fui falar isso? Aí eu fui pregar e o diabo, vou secar a sua perna.
Vou deixar você aleijado. Eu digo, agora tá ousadia demais. Agora eu vou chutar. Tem que ser valente. Quem ora, quem busca, quem medita no livro da lei, no livro que sara, que cura, o livro que dá vida, tem ousadia de Deus. Jesus, glórias a Deus. Aí quando eu acabei de pregar no Ciro da Oração, eu vou aleijar só apenas se você chutar ele. A mulher se manifestou e tal. Eu voltei, quando eu voltei eu digo, eu vou chutar. Mas deu num bicudo. No Aguidão, galinha, farofa. Aí eu pegava atrás. Eu digo, meu papai, só faltou o teu dinheiro. Eu queria a grana, papai. Mas tem crente frouxo. Tem crente que tem medo de macumba. Eu conheço crente que tem medo de dormir com a luz apagada. É que pode. Eu conheço uma pastora que tem medo, treme de medo de apagar a luz. É que pode. Essa aí não tem fé, não. Cadê a ousadia? Cadê a intimidade? A intimidade gera confiança. A confiança gera a intimidade com Deus. A intimidade gera ousadia. Aleluia, Jesus. Bem assim era Daniel. E aqueles homens chegaram de fininho, tá lá ele de joelho orando. E a lei já estava vigorando aquela lei. E ele lá, orando ao Deus que pode todas as coisas. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus por uma coisa, todo dia, pastores. Ele me libertou, nunca usei droga. Mas a droga que eu usei, passarinho não bebe. Sabe qual é, né? Ah, meu pai, quando eu saía pra farra, eu descia do ônibus, parecia um quiabo. Mas eu tomei nojo! Nojo! Aleluia, Jesus. Nojo disso! O meu prazer é pregar! Glória a O Deus. meu prazer é sair viajando, pregando. Esse é o meu prazer da glória, igreja! Aleluia, Jesus. E Glórias a Deus. Rei Dario, pegamos Daniel. Daniel não está obedecendo a lei. A lei dos homens. Eu temo a lei dos homens. Eu respeito. Mas temo a lei de Deus. É verdade. Aleluia, Jesus. Que é isso? Está tudo invertido aí fora. Está uma esculhambação. Está pior do que Sodoma e Gomorra hoje em dia. Jovens lá onde eu moro passam praticamente nua. A esculhambação. E se nós não for como Daniel, o diabo vai tentar derrubar eu e você. Se nós não tivermos na oração, ele derruba. E sempre bota a mulher para derrubar. Não foi com José lá no Egito. Mas José tinha intimidade com Deus. Vê como os homens eram diferentes? Tinha intimidade com Jeová. Aleluia, Jesus. Não era crente meia boca. Tinha intimidade. Glórias a Deus. Passavam horas orando, buscando. Eu fui criado na mordomia. Eu fui criado, para um meio encerrar aqui, em colégios bons, colégios caros. Mas quando eu cresci não deu certo. Eu não me saí bem, não entrei, não consegui entrar na faculdade e a minha vida decaiu. Sofrimento. Coisas que eu nunca pensei passar na minha vida. Eu disse, Senhor, como pode, Deus? Mas eu não entendia. E não é para entender. Um dia Deus disse, sabe por que eu estou fazendo isso? Quebrar seu ego. Quebrar as vaidades. Arrancar a soberba. Arrancar do seu peito, do seu coração, a falta de humildade. Deus, Que é para você sentir a dor do irmão. Que às vezes não tem um prato de comida, você sentir a dor dele. E hoje em dia está diferente. Hoje em dia está desse jeito. Hoje em dia está assim. Farinha pouca. Não é o resto. Está errado.
O povo que diz esse Hoje em dia está assim, amado missionário. tá desse jeito. Mas o correto é farinha pouca, pirão para todo mundo. Da glória à igreja. Aleluia, Jesus. Egoísmo, É verdade, Jesus. falta de amor. Glórias a Deus. Dois irmãos, cara, um irmão e um irmão, que pregava, que cantava, saíram do foco. Ela está na maconha, na cachaça. Ele está 9 anos passou sem ir lá em casa, o presbítero, que debatia comigo a palavra, que estudava comigo a palavra. Eu aprendia com ele e ele aprendia comigo. Era uma troca. Está hoje na cocaína, na maconha, lutando para sair. E a minha obrigação é acolher, é dizer: Deus, tenha de misericórdia. Aleluia. Está faltando isso. É verdade. Faltando. Eu sinto o amor se esvaindo do ser humano. Deus fiel, aleluia. E aí, aleluia, estou já encerrando. Eles foram: Dario, olha, meu rei, Daniel não está cumprindo a lei que nós promulgamos. Ô, glória. Que homem ousado, Daniel, né? E na lei dos medos e dos persas, ele tem que pagar com a vida. Já tinha uma cova preparada, não é assim? Já tinha uma cova. Chamaram Daniel. E você descumpriu a lei. Vai ter que morrer, Daniel. Quantos pastores, quantos missionários já morreram nesses países aonde o islamismo, que é uma coisa diabólica, mata. Aonde o islamismo não tem Bíblia. Lá eles têm lá o Corão, não é Bíblia, é o Corão. Diga amém nessa tarde, igreja. Amém. Vai dar 5 minutos. Falta só 6 minutos. Fique à vontade. 4 e... Fique à vontade, hein? Isso aí é um grande sonoplasta. Diga amém. Amém. Estou encerrando. E aí, igreja, aleluia. Daniel, o rei Dario manda chamar Daniel. Lá vai Daniel. Pena de morte para Daniel, porque não obedeceu a uma lei satânica. E quando Daniel chega perante o rei Dario estava triste. Imagine um rei pagão como amava Daniel. Pai, que amor, né? Um dia lá em casa, eu vou encerrar já. Um dia lá em casa eu estava passando uma dificuldade. Estava pelo deserto terrível. Passou crente na minha porta. Passou crente, passou pastor, passou presbítero. Eu ali gemendo. Mas passou um macumbeiro. E ele ficou sabendo que lá em casa eu estava pela misericórdia. Ele vai com um saco. Eu quase caí no chão. Mas olha o que é isso, um saco de comida. Mas passaram os irmãos e olharam de largo, como fez aquela parábola do bom samaritano. Mas passou um macumbeiro. Isso para você. Feijão, farinha. Eu dei um pulo que quase quebrei a testa de alegria. Aleluia, Jesus. E aí no meu coração eu digo: Pai, eu tenho que dividir com alguém. Se eu souber, eu divido. Eu fui pregar numa igreja, que vai para Fernando Collor. Eu estou aonde? Fernando Collor, Tebeira Rio. Não, peraí, onde foi, meu Deus? Foi como que vai para Fernando Collor, perto do Chique Som. E aí, quando eu acabei: olha, pastor, traga uma sacola. E eles iam me abençoar. Mas foi tanta coisa que eu saí empenado. A sorte que tinha o rapaz, era marido, o rapaz tinha o Uber, me levou, senão foi como eu cheguei em casa, um peixe, galinha. Quando eu cheguei em casa, aquela sacola de peixe, Deus tocou no meu coração: divida! E eu dividi.
alguém que estava precisando. Eu não vou comer só. Eu não sou animal. Tem que ter amor. Se eu for para pregar bonito, cantar bonito, sem amor, não quero. Ter dom de revelação, dom de cura, de operação de maravilhas, dom de interpretar línguas, não quero sem amor. Serve para nada. Amor. Aleluia. E ali levaram Daniel. O que me chamou a atenção que o rei Dario ficou absurdamente triste. Olha, o homem que era pagão, triste, penalizado com a situação de Daniel. E ele vai Daniel para a cova. E a cova não entrava por baixo, a cova só entrava por cima. E começaram a descer Daniel. E taparam a boca aí. Colocou o selo com um anel. Anel sinete. Selaram. E diz a Bíblia que o rei jejuou a noite toda. Não entrava comida. O rei não queria saber de música. Olha que amor. Presta atenção, está entendendo? Está entendendo? Ai, que amor desse rei. Pagão. Ele não cria no Deus, mas tinha amor por Daniel. Aleluia, Jesus. Ele não quis comer. Ele não quis música. Outra coisa que a Bíblia me falou, ele perdeu o sono. Olha que coisa. O rei teve insônia por causa de Daniel. E às vezes a gente, como crente, o irmão está lá jogado. Eu fui visitar uma irmã. Sabe aquela ponte que tem lá no Marcos Leidor, tem uma ponte? Passou aquela ponte, a primeira pista à direita vai entrar. Como que vai pro Japãozinho? Fomos orar, ela estava doente. E de lá fomos saindo evangelizando. E quando eu saí evangelizando, eu encontrei um irmão que eu fiquei sem fala. O nome dele é Jeremias. Cantava, profetizava, pregava. Deus deu uma esposa a ele. E eu olhei, é você, Jeremias? É você, rapaz? Um monte de anos sem ver Jeremias, meu irmão. Os dentes todos pretos, eu já observei. Ou era cigarro, alguma coisa. Que é isso, rapaz? As mãos, os dedos queimados. Que é isso, Jeremias? Craque! Queima as pontas dos dedos. Empretece os dentes. Você está dormindo aonde, Jeremias? Dormindo em frente à delegacia da Maracaju. Está desse jeito. Gente que pregava, que tem intimidade, que orava 3 vezes por dia. Tem muitos que estão aí, perderam o foco com Deus. E quando saiu correndo, Dario amanheceu o dia. Dario saiu correndo. E Dario disse, Daniel. O rei, eu creio que o rei disse, ele está esbagaçado já. Comeram tudo, tripa, perna, arrancaram tudo. Os leões estavam famintos. Daniel. Ele disse, vive o rei. Vive o rei para sempre. E ele tomou aquele choque, Daniel. Os leões estavam calados. Os leões serviram de travesseiro para Daniel. Os leões se transformaram em gatos totalmente. Gatinhos sem força nenhuma. E aí foram levantando Daniel da cova. E aqueles invejosos, eu aprendi uma coisa em Gálatas 6,7. Gálatas, creio que é Gálatas 6,7. Aí fala sobre a lei da semeadura. A semeadura. O que eu faço, o que eu fiz ontem, vai chegar. O que eu semeei de mal, lá na frente eu vou colher. Eles passaram por essa lei da semeadura, Gálatas 6,7.
E eles jogaram aquele povo com o marido, com o filho, diz a Bíblia. E antes de chegarem na terra, lá no chão, os leões esbagaçaram o jaguar. Não tinha proteção divina. Não tinha a proteção de Deus. Não eram blindados pelo Espírito da verdade. Que Deus assim tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Porque estamos vivendo, pastor Hélio, pastor Alexandre, irmãos, estamos vivendo dias difíceis na terra. É a volta de Jesus. Eu nunca vi, pastores, irmãs queridas, eu nunca vi tanto filho nesses últimos dias matar a mãe. Está um mata-mata de mãe. Essa semana matou a mãe. Matou, esfaqueou a mãe, um cabra de mais de 40 anos. Filho matando o pai. Guerras, rumores de guerra. Doenças. Sai Covid, vem covada, vem tanta coisa. Entra uma, sai outra, entra uma, chega outra. E a igreja está dormindo. E agora vai vir uma mais dura. Que nós possamos estar como Daniel. Firmes. A cada dia na torre da vigilância. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória.